Olá a todos, acadêmicos do curso de turismo da UFMS, disciplina de meios de hospedagem. Damos continuidade ao nosso grande último assunto da disciplina. Após esse assunto, ainda eu quero tratar algumas coisas relacionadas à acessibilidade, mas digamos que esse é o nosso último grande setor do hotel em que estudaremos. Nós iniciamos, hoje já é o terceiro encontro que nós tratamos da área de alimentação e bebidas no contexto da hotelaria, sendo as duas primeiras aulas específicas ao ambiente que nós denominamos de salão do restaurante. Esse salão diz respeito ao local em que as pessoas, o consumidor, se dirige para consumir seu alimento e sua bebida. Até por isso que muitas vezes, junto a esse salão do restaurante, a gente tem a presença de um bar. E hoje nós trataremos especificamente da área de produção, conhecida como cozinha. Então, em um restaurante, nós temos essa parte denominada área de produção, que é repleta de especificidades, e nós temos de um outro lado, que nós tratamos até a aula passada, de salão desse restaurante. E tanto a área de produção como o salão diz respeito à área de alimentação e bebidas. A área de alimentação e bebidas no contexto do turismo é bastante importante. Ela existe tanto dentro dos estabelecimentos hoteleiros como uma forma de se agregar valor ou até mesmo gerar mais rentabilidade, mas ela também existe fora de um hotel. Não é? Na verdade, a área de alimentação e bebidas, ela é um serviço complementar imprescindível para o turismo, já que é uma necessidade fisiológica o processo de alimentação. As pessoas precisam do alimento para sobreviver. E o turismo tem discutido muito porque, embora as pessoas precisem do alimento para sobreviver, as pessoas buscam comer aquilo que é prazeroso ou aquilo que tem relação com aquela localidade visitada. Por isso, o processo de alimentação no turismo ele tem uma base bastante grande na cultura, né? E aí que vão surgir termos como gastronomia e que vocês vão tratar com bastante foco na disciplina de alimentação e bebidas. Então, se essa área de alimentação e bebidas ela tem de um lado os salões, do outro ela vai ter a área de produção, onde tudo acontece, a cozinha. Enquanto falamos de salão, nós podemos tratar aí das características do ambiente, dos mobiliários pertinentes que facilitam a operacionalização e a funcionalidade do espaço. Nós apresentamos quem são os funcionários que compõem a brigada desse salão e quais são as suas funções. Nós pudemos falar um pouquinho da vestimenta, do papel do salão do restaurante, e vocês foram inseridos aos coeficientes para o cálculo de alimentação e bebidas. Então, assim que eu terminar toda a apresentação dessa área de produção, na data de hoje, na próxima aula, nós teremos a oportunidade de, já com conhecimento sobre salões e cozinha, resolvermos um exercício de alimentação e bebidas. E aí, a partir do desenvolvimento do exercício de alimentação e bebidas, eu vou apresentar para vocês alguns outros coeficientes de maneira com que nós possamos calcular o hotel em sua totalidade. Possivelmente, ainda antes da nossa avaliação, a gente entre com um trabalhozinho para calcular o hotel
integralmente todo o tamanho do hotel. Então, hoje a gente entra, já que já entendemos e discutimos o salão do restaurante e todas as suas características, hoje a gente entra no coração desse ambiente de alimentação, que é a cozinha. A cozinha geralmente ela se compõe de diversos microambientes. A gente vai perceber que o ideal é que esses microambientes fossem realmente separados uns dos outros, mas nem sempre existe um espaço físico para isso, né? Então, muitos estabelecimentos acabam trabalhando com um espaço mais amplo e acabam subdividindo dentro desse espaço regiões de atuação. Por que que é tão importante a gente vai ver essa separação desses microambientes dentro desse ambiente de produção chamado cozinha? Porque os alimentos, a matéria-prima, eles vêm de outras localidades. E a cozinha precisa ser um ambiente muito limpo e organizado. Então, quando esses alimentos chegam, eles precisam ser recepcionados, eles precisam ser trocados de caixa, já que a caixa de transporte ela pode ser considerada a priori uma caixa não limpa, justamente porque ela circulou pelo ambiente externo. Então, esses alimentos precisam ser verificados, escolhidos, transportados para uma caixa interna da cozinha, precisam passar por processo de higienização, uma espécie de controle de qualidade, e eles precisam ser devidamente armazenados, seja em câmara fria ou seja em ambientes aí com prateleiras, com iluminação e ventilação adequada. A partir do momento em que houve esse processo, esses alimentos vão para um que a gente chama de pré-preparo. Um restaurante, quando tem bem definido o seu menu, quais os pratos e as porções que ele trabalha, ele começa a pré-preparar esses alimentos, né? Já que quando um cliente lá no salão solicita um prato, se existe o pré-preparo, a finalização, o preparo em si é muito mais rápido do que se começar do zero. E nesse processo de pré-preparo, um pré-porcionamento e depois a finalização do prato, ele exige também uma série de cuidados com relação à contaminação. E é por isso que essa cozinha deveria, a priori, ter microambientes separados. Onde se lida com a ave, não se lida com a carne, nem com o peixe, nem com as verduras. O ideal é a não utilização da mesma faca, porque ela traz essa a infecção, digamos, cruzada que se chama, não é? E a gente percebe que alguns restaurantes que não têm a capacidade de separar essas microáreas, eles trabalham com cores, então tudo que lida com peixe é da cor verde, tudo que lida com frango é da cor azul, e assim sucessivamente. Outra questão bastante importante é que enquanto os equipamentos, a prataria do salão do restaurante, como baixelas, copos, facas, garfos, depois de usado pelo cliente, elas se dirigem para um local de lavagem, que é anexo à cozinha e ao salão. Todo o material da cozinha precisa ser lavado dentro da própria cozinha. Isso para evitar até risco de acidente. Imaginem uma pilha de garfos, de repente uma faca de corte afiada no meio. Ela pode ocasionar uma lesão em alguém. Então, para cada microambiente dentro dessa área de produção da cozinha, a gente vai perceber que existe um chefe. E esse chefe, ele e seu auxiliar, eles são responsáveis
pela ação, pela função que eles têm ali, então cuidar de ave, cuidar de carne, ou cuidar de salada, eles precisam organizar diariamente a mise en place do ambiente de trabalho deles. A gente viu esse conceito pro salão e na cozinha mise en place vai dizer respeito à organização do ambiente de trabalho. Então, diariamente eles precisam providenciar a mise en place da estação de trabalho deles. Eles vão receber a matéria-prima, vão finalizar essa matéria-prima e após o processo de trabalho, eles vão cuidar da higienização e da lavagem dos equipamentos que eles se utilizaram. Essa cozinha costuma ter um ou mais depósitos e o almoxarifado trabalha em conjunto, porque o almoxarifado tem a ver com o setor de compras do hotel e é onde é a grande despensa em que chegam todos os enlatados, os produtos, os grãos que vão sendo dispensados à cozinha aos poucos, conforme a solicitação do chefe. O almoxarifado, obviamente, não vai lidar com aquilo que é perecível, como verduras, legumes, frutas, carnes, e isso chega diretamente para a cozinha. E a gente percebe também que essa área de alimentos e bebidas ela está bastante envolvida com os eventos. Quando nós calculamos a área dos eventos, eu não tinha inserido ainda a cozinha, mas quando a gente aprendeu os coeficientes da área de alimentação e bebidas, a gente viu que tinha um coeficiente específico para cozinha em eventos. O que queremos dizer com cozinha em eventos? Aqueles hotéis que têm grandes salas ou um grande centro de convenções, muitas vezes oferece alimentação para aqueles participantes do evento. E nem sempre essa alimentação é feita pela cozinha do hotel, às vezes é um buffet terceirizado. E esse buffet terceirizado, ele precisa ter um ambiente de trabalho, por isso a cozinha. Ainda que o próprio hotel estivesse oferecendo alimentação para o evento, é muito importante que essa preparação não seja feita na cozinha convencional do hotel onde se faz o café da manhã. As dinâmicas são muito distintas. Então, hoje já se percebe uma necessidade da cozinha dentro da área dos eventos. E todo esse contexto ele precisa ser bastante planejado e organizado, justamente para que as decisões tomadas sejam as mais certeiras possíveis. E a gente percebe que o restaurante em si, tanto a parte de salão e cozinha, eles nascem a partir do momento em que se escolhe que tipo de alimentação se quer oferecer. Geralmente, o chefe de cozinha, um gerente de alimentos e bebidas, eles são contratados antes mesmo do funcionamento desse estabelecimento dentro do hotel ou fora do hotel. Porque, primeiramente, há de se discutir a proposta. Qual é a proposta? Vai ser um restaurante de serviço rápido, um fast food, vai ser uma lanchonete, vai ser um restaurante internacional que sirva alimentos aí que são reconhecidos por pessoas do mundo inteiro, ou vai ser alguma cozinha específica. Então eu preciso entender esse sistema, né? Se é fast food, se é uma cozinha específica, se é um restaurante internacional. Eu preciso entender o menu, quais são os pratos que serão oferecidos e, obviamente, fazer um cardápio, um livro físico adequado para o cliente manusear e escolher. E se eu tenho um sistema bem definido, né, se o meu restaurante vai trabalhar com serviço rápido ou mais demorado ou mais requintado, eu acabo definindo o tipo de serviço. Se é um serviço tipo buffet, em que o cliente se levanta para ir buscar a sua comida,
Vai ser um tipo de serviço à inglesa ou à francesa que vem até a mesa? A definição desse tipo de serviço, ela vai consequentemente definir a própria questão funcional do espaço. Eu vou precisar de corredores entre mesas mais largos, menos largos, vai ter uma circulação maior de garçom, de comis e próprio clientes, ou o número de garçom vai ser mais reduzido justamente porque os funcionários, os clientes vão se dirigir até o buffet. Isso acaba gerando a definição do ambiente. E a gente percebe que muitas vezes o empresário, ele primeiro tem o espaço e depois ele cria a proposta. E essa proposta muitas vezes não é compatível ao espaço existente. E aí o negócio não avança. E muitas vezes esse empresário ele atribui o problema ao negócio, ao ramo do negócio. O problema não necessariamente está no ramo de alimentação e bebidas, mas será que esse investidor ele fez o processo nessa ordem? Contratou um chefe, contratou um gerente de A&B, muitas vezes um nutricionista, discutiram a proposta, criaram o menu, definiram o sistema, o tipo de serviço, para depois culminar no que é o ambiente ideal. Tudo isso vai muito bem definida e isso demonstra a, a necessidade de conexão entre cozinha e entre salão de restaurante. Eles são uma coisa só, mas ao mesmo tempo eles são dois mundos distintos por conta da legislação sanitária que permeia esse mundo da cozinha. Mas o processo é um só, o cliente tem que comer. E essa comida começa a ser feita ou ela começa a ser elaborada ainda antes da própria cozinha, mas na escolha de quem é o fornecedor, ah, como é o transporte desse alimento. E hoje se discute muito a questão da sustentabilidade no processo de alimentação e bebidas nos restaurantes. Esse produtor que oferece orgânico. Eu estou propiciando a valorização de um pequeno produtor da região ou eu estou comprando isso num grande mercado atacadista? Tudo isso faz diferença quando se busca uma ação sustentável. E culmina na precificação. Quanto mais valor agregado, maior ou menor pode ser o preço. O foco, então, no público-alvo e na proposta da casa acaba ajudando a localização. Onde vai ficar esse restaurante? Se ele é fora do hotel, em que lugar da cidade? Se ele é dentro do hotel, em que lugar no hotel? Próximo à recepção, mas com uma entrada externa, a gente já mencionou que hoje os restaurantes estão com um foco mercadológico e publicitário muito grande na comunidade externa, né? As pessoas, em geral, elas desconhecem ou têm um certo medo de quando vão a um restaurante irem no restaurante de um hotel, achando que esse restaurante do hotel é só para cliente ou tem um valor, acaba sendo um restaurante mais caro e nem sempre isso é fato. Então, a publicização, a publicidade, a promoção, a prática do marketing, ela tem sido bastante valorizada no contexto dos restaurantes dos hotéis, que precisam captar esse público externo. Qual o horário de funcionamento? Eu vou servir só café da manhã? Eu vou servir outras refeições? Vai ser à la carte ou vai ser estilo buffet? O restaurante, o salão que oferece o café da manhã, vai ser o mesmo utilizado para almoço e janta? Ou, embora seja só uma área de produção, existe um salão menor para café da manhã e um salão maior para as outras refeições? Quais facilidades eu ofereço? E a gente pensa não só na questão da precificação, né? É um preço, uma promoção diferente, ótimo, mas
Qual facilidade? Por exemplo, para um hóspede, a facilidade é poder comer no próprio hotel sem a necessidade de sair. Facilidade pode ser estacionamento, facilidade pode ser acessibilidade, facilidade pode ser uma brigada de atendimento que tenha domínio de línguas estrangeiras. Facilidade pode ser muitas coisas, né? Isso cabe à gestão do hotel bem definir quais serão os seus diferenciais. Né? Estratégia de divulgação, promoção e fidelização de clientes, acabamos de mencionar. O próprio perfil dos recursos humanos que vão trabalhar, né? A aparência deles, as habilidades, as capacidades desse profissional e, consequentemente, a organização desse espaço. Né? A questão de propiciar uma boa operacionalidade, uma boa prática dos serviços, mas ao mesmo tempo um bom funcionamento, uma funcionalidade com espaços devidos e que sejam é, agradáveis e que sejam seguros para todos os seus usuários, usuários internos, funcionários ou usuários externos, clientes, hóspedes ou não hóspedes, mas do entorno. E aí, se a gente está falando da cozinha, como é conhecida por área de produção, nós temos que apresentar o conceito dessa cozinha e algumas características dela. A cozinha é talvez o ambiente mais antigo que se tem dentro das próprias casas ou das vidas particulares das pessoas. As pessoas, como já dito, precisam comer para sobreviver. Então, o espaço da cozinha sempre foi um espaço bastante reconhecido nos ambientes. Prova disso é que a arquitetura hoje tem inclusive transformado a cozinha como uma área não de produção, mas uma área mais social, quando a gente fala no contexto das residências. Né? É comum ouvirmos pessoas dizendo que adoram receber as visitas na cozinha, que a cozinha acaba sendo um ambiente especial da casa. Então, por mais que a gente conheça esse conceito de cozinha, a gente tem que entender que a cozinha de um estabelecimento comercial, ela, ela tem ela pertence a um universo, melhor dizendo, um pouco diferente, mais restrito, como a gente mencionou. Conceitualmente, ela diz respeito a um conjunto ordenado de equipamentos e instalações. Essa palavra ordenado é bastante importante porque a cozinha tem que funcionar numa espécie de relógio. Ela é uma linha de produção. Eu não posso permitir que o prato comece feito num canto, depois ele vão colocar o molho nesse prato num outro canto e depois ele volta para uma outra área da cozinha, porque isso gera uma movimentação desnecessária de pessoas. Então, você precisa ordenar os equipamentos conforme uma linha de produção, desde o cru até o cozido pronto para servir. Então, ela tem que ter um caminho que a gente vai ver que existe um termo francês chamado marche en avant, que justamente significa esse caminho percorrido. É bastante comum dentro da cozinha as palavras na língua francesa, até por conta da representatividade da cozinha francesa e italiana nos alimentos e bebidas que vocês vão estudar quando tratarem da história da alimentação, na disciplina de alimentação e bebidas. Então, essa cozinha é um conjunto ordenado de equipamentos e instalações que são integrados, que dependem um do outro para a produção das refeições. Então, sala de recebimento da matéria-prima bruta, sala de higienização, sala de acondicionamento desse alimento, a sala de pré-preparo, a sala de preparo e dentro da sala de preparo, o local de lavagem, de porcionamento,
o forno, ou a chapa, ou o fogão. Isso precisa ser integrado e sempre respeitando esse caminho que o alimento faz até ser colocado no prato e enviado para o salão do restaurante. Essas cozinhas, elas representam um mundo de cheiro, de sabores, de cores, mas que precisa ser muito bem orquestrada pelo chefe. Chefe é o chefe de cozinha, responsável pela cozinha. No restaurante, o chefe do salão é o maître, mas nós temos um gerente de A e B, como dito, que conecta esses dois. Esse chefe ele precisa orquestrar muito bem isso, porque existe uma pressão constante do salão do restaurante. O cliente quer qualidade no alimento, ele quer bom preço, mas ele quer rapidez nos serviços. Então, o ambiente da cozinha é totalmente diferente do salão de um restaurante. Ele é um ambiente estressante, ele é um ambiente com meta de atendimento, com produção de diferentes coisas ao mesmo tempo, com muita gente circulando. Ele é um ambiente de risco, porque lida com fogo. Ele é um ambiente com a temperatura super elevada e, consequentemente, uma temperatura emocional também elevada. E para acentuar toda a situação, a cozinha tem como principais equipamentos, elementos, o que a gente chama de arma branca. As pessoas ela têm armas na presença delas, porque elas têm facas, não é? Então, esse chefe ele precisa ter um domínio, um jogo de cintura muito grande, porque uma situação de estresse, ela pode, inclusive, gerar aí agressões e lesões até o ponto de uma fatalidade, né? Então, a gente precisa desse, desse profissional aí orquestrando a sua brigada. Porque se a equipe do salão é brigada, a equipe da cozinha também é chamada de brigada. É uma visão diferente das cozinhas que conhecemos, né? Já que uma cozinha de um estabelecimento comercial ela é uma empresa, é uma linha de produção, ela não tem o desleixo, entre aspas, ou o descompromisso, ou a simplicidade da cozinha da casa. Ela precisa não ser bonita necessariamente, mas ela precisa ser prática, eficiente, funcional. Então, opta-se por materiais que propiciem uma limpeza constante, mas que sejam duráveis. E por mais que a gente vai estudar na próxima aula os diversos cargos que existam dentro dessa área de produção, e por que diversos cargos? Porque cada cargo é responsável por um mini setor, uma mini divisão. Eu disse para vocês que a cozinha deveria ser toda compartimentada, e cada compartimento desse, por mais que cada compartimento desse deveria ter um chefe, a gente percebe que na realidade as cozinhas nem sempre são dessa forma. Se a gente for em muitos dos hotéis ou em muitos restaurantes da cidade, a gente não vai conseguir enxergar essas subdivisões de espaço e os diversos chefes, né? Porque muitas vezes a dinâmica do estabelecimento ou da cidade não é compatível, né? Imagine eu pagar um profissional para cuidar do espaço que só cuida de peixe e eu ter uma solicitação de prato de peixe por dia. Essa pessoa vai receber salário e pouco vai trabalhar. Então a gente tem percebido hoje que essas subdivisões que a gente vai aprender, elas têm se enxugado um pouco. As cozinhas têm sido mais generalistas e elas acabam dividindo em áreas frias, áreas quentes e a parte de panificação, sem trabalhar com a área de caldos, de verduras, de frango, de peixe, de carne vermelha, de porcionamento de carne, de saladas, de sobremesas, de panificação, porque a cozinha deveria ter aí diversas
uma diversidade de subsetores e, consequentemente, ela seria muito maior. Então, a gente sabe aí que existe hoje uma racionalização, tanto na questão do espaço e como no pagamento de diversos recursos humanos. Então, algumas cozinhas elas acabam sendo mais enxutas. E aí a gente percebe que muitas dessas cozinhas ideais, elas estão nos cursos de gastronomia, nas escolas de gastronomia, justamente porque esses espaços lidam com o ensino e o profissional, que vai ser um futuro chefe, ele precisa ter essa compreensão. Particularmente, em uma visita que eu fiz ao hospital da Unimed, aqui em Campo Grande, e é uma visita que vale muito a pena, quem sabe no futuro, já que por conta dessa pandemia não foi possível desenvolvê-la com alunos de turismo, porque ela trata muito da hotelaria hospitalar, que eu já mencionei várias vezes na disciplina, que é um dos ramos interessantes, né, de atuação dentro do contexto da hotelaria. A cozinha do Hospital da Unimed me chamou muito a atenção, justamente porque ela tem esses subsetores muito claros. Né? E, obviamente, esse cuidado vem no sentido de que o que é produzido ali é produzido para pessoas que estão em processo de cura. Então, o rigor acaba sendo muito maior. Então, nós tínhamos cozinhas antigamente que tinham seu próprio açougue. Hoje já existem cozinhas e restaurantes que terceirizam, e esse açougue já manda a carne porcionada, embalada, muitas vezes até já dividida em embalagens específicas, já no tamanho da porção certa do que está definido nas fichas técnicas aí dos pratos que são servidos. Mas a gente precisa sim ter um planejamento prévio, saber muito bem que tipo de alimento, que tipo de serviço vai se oferecer, qual que vai ser o volume nos momentos de pico, né? Um restaurante, a partir de uma análise de concorrente, ele consegue já ter uma previsão de qual que é a média de atendimento por dia, se 50 pessoas, se 100 pessoas, qual que é o perfil do consumidor naquela cidade, mais carne vermelha, mais carne branca, mais peixe. Isso é importante porque a comida ela não pode envelhecer dentro dos freezers. A comida tem validade. Então, o chefe precisa ser uma pessoa muito antenada e capacitada para ir trazendo essa matéria-prima conforme a necessidade de consumo, mas ao mesmo tempo não permitir que um cliente lá no salão peça um prato que está impresso no cardápio, mas que o restaurante está em falta no momento. Isso é bastante desagradável. Aliás, pegar um cardápio com etiqueta colada em cima do preço, com novo preço, ou com inúmeros pratos, parecendo uma bíblia, e quando você solicita um determinado prato, a cozinha não tem, isso demonstra o despreparo e a ausência de planejamento. Estabelecimento. Então, nós temos aqui duas fotos. Uma foto na parte superior de uma área de produção, mas que é aberta por meio de vidro ao salão do restaurante. Então, quem está no salão do restaurante assiste a preparação dos alimentos. Então, a gente percebe que ela, por mais que seja uma área de produção com todo rigor, ela acaba tendo um diferencial de iluminação, de decoração, para que seja atrativo, né, para que esse espaço de produção converse mais com o espaço do salão, mas a realidade é que basicamente nós temos a cozinha conforme essa foto inferior. E não é que ela é feia, é porque nós não estamos acostumados com esse olhar industrial de um ambiente industrial. Né? A cozinha não precisa ser bela, ela precisa ser eficiente. E a gente já percebe também diferenciais no tamanho
das panelas, o fogão não é o fogão convencional, é industrial, existe a necessidade de coifa, a utilização do azulejo até o teto ou de uma tinta que propicia lavagem, tudo isso por questões de higiene e segurança, né? A gente vai perceber que esse chapéu ele é elevado não por charme, mas como a cozinha é muito quente, se o chapéu do cozinheiro ou do chefe fosse rente à cabeça, ele suaria mais e correria o risco de ter coceira. Então, quando o chapéu é mais alto, a cabeça respira mais. A doma é cruzada na frente justamente para que na altura do peito exista um tecido duplo que proteja mais do calor e de qualquer acidente. Então não é charme ter uma roupa que seja cruzada na frente com 8 botões estilo Beatles. Na verdade, isso é feito justamente para que exista um número de camadas de tecido maior, perdão, que possam proteger a saúde do funcionário. Então, quando a gente pensa em cozinha, nós temos que pensar então na organização física, que a gente chama aí no mundo da arquitetura de layout, né? Onde que vai ficar o fogão? Onde que vão ficar as geladeiras? Onde que vão ficar as bancadas? Eu vou trabalhar com prateleiras fixas ou prateleiras móveis com rodinha, para que eu possa circular com isso no espaço, bancadas fixas ou bancadas móveis. As bancadas fixas vão ser aquelas com ponto de água, onde ficam as torneiras e as pias, mas as demais vai depender muito da decisão e da proposta desse menu e desse cardápio, desse tipo de serviço e desse cliente, das características que o hotel prevê para a cozinha, etc. A localização física da cozinha precisa ser estratégica. A cozinha precisa estar do lado do salão do restaurante. A gente precisa garantir que esse alimento chegue quente no salão do restaurante, que ele chegue rápido, que ele chegue limpo, sem ter corrido o risco de pegar uma poeira ou qualquer outras coisas. E preferencialmente sem nenhum degrau. Né? Já mencionei para vocês que entre cozinha e salão deve existir um espaço morto, em que os pratos prontos são colocados ali, o funcionário do restaurante vem buscar, justamente ah, porque esse funcionário do restaurante não pode entrar na cozinha. O rigor é tão grande que os funcionários da cozinha devem, é indicado pelo regulamento, que a gente vai mencionar daqui a pouco, que eles tenham seu próprio vestiário e próprios banheiros, diferentemente dos demais funcionários do hotel. E a gente percebe também que essa cozinha, em alguns momentos, ela vai estar mais movimentada ou menos movimentada. E a gente vai ver na teoria que, inclusive, existe um outro chefe que responde pela cozinha quando ela não está em processo de funcionamento. Então, a gente precisa conhecer esse fluxo, essa alternância de movimentação quando a gente propõe a planejar ou trabalhar numa. Alguma questão de organização física, alguns critérios, então a gente mencionou muito a funcionalidade do restaurante, do salão do restaurante, agora a gente tem que pensar na funcionalidade da cozinha, uma sequência de atividades. A gente tem que entender como o prato é construído até ir à mesa do cliente, justamente para não ficar indo e vindo, correndo e voltando, indo para frente, voltando, porque isso faz com que se perca muito tempo e isso pode gerar trombada de funcionários e até acidentes. Então, eu tendo um menu bem definido, eu consigo publicar e imprimir um bom cardápio, eu tendo um tipo de serviço bem definido, eu consigo não só criar o ambiente do salão do restaurante, mas definir as posições dos equipamentos dentro dessa cozinha. E aí eu posso definir que uma dada estação de trabalho dentro da cozinha pode ser maior que a outra. Todo mundo come salada, mas nem todos comem peixes e frutos do mar.
né? E isso significa analisar esse circuito, que se chama marche en avant, em francês. É justamente o caminho que é percorrido, o processo de construção do alimento, e como a cozinha, em questão de equipamentos, precisa ser montada. Para cada estação dessa de trabalho, existe um chefe. Não é o chefe geral da cozinha, é um chefe daquela estação de trabalho, que é quem, com seu auxiliar, vai fazer a mise en place do dia, vai atuar preparando a sua parte daquele alimento e, no final, higienizando e lavando aquele ambiente. Esses chefes são chamados de chefe de partida. Chefe de partida são os chefes das estações de trabalho quando o restaurante tem essa subdivisão, quando a cozinha do restaurante tem essa subdivisão. E o ideal é um caminho sequencial sem retorno, né? Muitas cozinhas trabalham aí com uma movimentação em sentido horário. Obviamente que isso não é perfeito como um relógio, mas quanto mais orgânica essa movimentação, melhor é. Pensando nessa área de produção, a gente, como mencionou, essa área de produção precisa ter uma recepção e armazenamento de mercadorias. Essa recepção é tipo uma cancela em que o chefe vai lá e vai receber toda a matéria-prima bruta que chega, vai conferir dentro da caixa da transportadora se o alimento está ok ou não, vai pedir que esse alimento seja transportado para caixas específicas, que geralmente são acrílicas, do restaurante, da cozinha do restaurante, e essa matéria-prima vai ser higienizada e armazenada. Depois, como uma segunda etapa, existe o pré-preparo, o porcionamento desses alimentos para facilitar as atividades. E aí, após o pré-preparo, esses alimentos são efetivamente preparados, finalizados para serem distribuídos no salão do restaurante. Todo esse processo precisa ter internalizada a necessidade de uma limpeza constante. E aí a resolução da diretoria colegiada número 16, de 15 de setembro de 2004, da Anvisa, da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, que dispõe de um regulamento técnico de boas práticas para o serviço de alimentação. Eu vou postar essa RDC no ambiente virtual de vocês, junto com a aula, mas possivelmente vocês lidem com ela com maior profundidade na disciplina de alimentos e bebidas. Mas ela trata exatamente das condições do espaço, do papel do funcionário da cozinha e como deve acontecer o processo de higienização, o processo de armazenamento, de pré-preparo e de preparo até a distribuição. É algo bastante rígido, parece até uma regra de um ambiente. Aspectos construtivos. Essa cozinha precisa ter um espaço amplo, precisa ter capacidade de abrigar equipamentos e os recursos humanos, né? Esse espaçamento é necessário justamente para que esse ambiente que já é tão quente, tão estressante, evite problemas maiores. Ela tem que ser contígua à zona ao restaurante, então ela tem que estar junto ao restaurante, mas ao mesmo tempo ela precisa estar próxima da zona de recebimento. O que é a zona de recebimento? Que a gente vai aprender o coeficiente sobre isso. A área de serviço do, do hotel. Imagine se quando o produtor rural chegasse com as caixas, ele precisasse entrar pela entrada principal do restaurante e cruzar o salão do restaurante para entregar as coisas na cozinha. Então, a cozinha precisa estar próxima dessa área de serviço, porque ela vai receber alimentos, ela vai ter que disponibilizar o lixo dela para que seja recolhido pelo serviço público. Hoje já se trabalha com lixos refrigerados para o material orgânico, para que não gere mau cheiro nem atraia bichos, já que a coleta nas cidades nem sempre acontece todos os dias. Um formato ideal
não existe, mas a gente tem que evitar caminhadas inúteis, então pensar numa linha de produção que seja fluida. As paredes e piso, as cozinhas precisam ter uma altura alta, porque como é muito quente, o vapor sobe e as pessoas precisam se enxergar lá dentro, né? E esses exaustores nem sempre dão conta de puxar todo esse vapor para fora. Então, ela precisa ser alta para que o vapor suba e não atrapalhe a visão das pessoas e nem esquente muito o ambiente. As paredes precisam ser azulejadas ou de tinta lavável. É muito importante que se evite essa angulação de 90 graus entre o encontro da parede e do chão. O encontro entre a parede e o chão deve ser arredondado, justamente para evitar essas quinas vivas, porque essas quinas vivas, elas atraem sujidade e dificuldade de limpeza. Por isso que nos hospitais também, quando a gente olha o encontro do chão com a parede arredondadinho, para evitar aí qualquer tipo de problemas com saúde. Piso antiderrapante, que seja de fácil lavagem, com ralos. Hoje já existe espécie de decks plásticos que permite com que os funcionários não caminhem nesse chão necessariamente úmido, ficam um pouquinho acima. Não deve existir degraus, as janelas precisam ser teladas, assim como as lâmpadas precisam ser teladas, que se explodirem não pode cair caco no que está sendo preparado. O forro plástico ou de laje. As portas costumam-se portas de duas folhas e portas tipo bang bang, e já fica instituído que quem está entrando no ambiente vai entrar por um lado e quem está saindo por outro. E essas portas são interessantes porque, como você preza pela limpeza do prato, você não precisa pôr a mão para abrir ela, você empurra com o seu próprio corpo, mantendo então a integridade do alimento. Coifas e ventiladores necessários para puxar o vapor com gordura ou sem gordura. Sempre buscar um sistema de diminuição de temperatura, e nem sempre as cozinhas vão ter ar-condicionado. A maioria não tem, então trabalha-se com o pé direito alto, justamente para o local ser mais ventilado. Questão de água e esgoto, muito importante. A cozinha necessita de muitas pias, de muitos ralos, e o sifão desses ralos precisam ser bem trabalhados para que não haja o retorno do mau cheiro para o ambiente, né? Então, esses ralos e cânulas precisam ser ah, bem programados. Isso é com o arquiteto e com o engenheiro. As instalações elétricas e de gás precisam ter quantidade e em locais específicos, por isso que um planejamento prévio é importante. E a iluminação branca, né? Diferentemente do salão do restaurante, a iluminação de uma cozinha, de uma área de produção, precisa ser branca, para que se enxergue o que se está fazendo. Então, revestimento de piso e parede, temperatura de ambiente, exaustão, iluminação, espaço para armazenamento de alimentos, locais refrigerados e muitas vezes, assim como no hospital da Unimed, existe uma câmara fria com temperatura diferente da outra, então determinados alimentos condicionados num lugar e outros em outro. Espaço para armazenamento e retirada de lixo, então a cozinha tanto tem que ter uma conexão com o salão do restaurante, mas ela tem que ter com essa área de serviço, porque onde circula um alimento que acabou de ser preparado, não pode circular um prato sujo que está indo para o setor de lavagem ou um lixo, por exemplo. A questão da limpeza é importantíssima, então já se evita hoje mármore, granito e madeira e se apropria do inox. Existem empresas especializadas nisso, eu já mencionei em alguma aula, existe um grande evento chamado Equipotel, que acontece anualmente em São Paulo, onde você vai ter acesso aí a empresas que fornecem todo o material
para hotelaria, para restauração. Ventilação tem que ser satisfatória e precisa ter espaço para comunicação de funcionários, em especial entre funcionários da cozinha e do salão do restaurante, que é esse espaço que eu chamo de espaço neutro, espaço morto. Aqui, mais uma vez, é citada a RDC 216 de 2004. Aqui nós temos uma planta baixa complexa de uma grande cozinha. E para que a gente possa acompanhar, a gente vai olhar do lado de baixo, do lado direito, nós temos o salão do restaurante, o banheiro masculino e feminino do restaurante. Nós temos a entrada no restaurante com uma sala de espera onde fica a hostess ou host. Eles vão verificar se a mesa foi reservada ou se não foi, e vão levar o cliente até a mesa do restaurante. Os banheiros ficam perto aí desse hall de entrada do restaurante. E junto ao restaurante, bem na parte de cima, existe um acesso a um bar. Um bar que tem 4 mesas de 4 lugares próximo desse grande círculo. Então, a gente percebe que o salão do restaurante, ele, bem se dizer, é até menor do que todo o resto. Todo o resto é a tal da cozinha, né? E essa cozinha, ela é toda setorizada. Agora eu peço que vocês olhem no canto superior esquerdo. Bem no canto da planta tem escrito acesso de serviço. É por ali que se chega o material bruto, a matéria bruta dessa área de produção, os alimentos crus que chegam da açougue, da roça, enfim. E bem nessa entrada do acesso de serviço tem uma mesinha com uma cadeira chamada recebimento. É ali que o chefe ou a pessoa indicada por ele vai fazer a conferência desse alimento e esse alimento vai caminhar para os diferentes depósitos para que sejam condicionados. Se nessa entrada de serviço a gente seguir certo, a gente vai chegar ao refeitório, à sala do chefe e aos vestiários dos funcionários. Então, nós temos essa zona de recebimento, de acondicionamento e zona de serviço. E depois, no canto esquerdo, na parte inferior, nós temos a cozinha propriamente dita, onde se prepara salada, câmara frigorífica, e onde esse alimento vai circulando, chegando na bateria, no bloco principal da cozinha, que a gente chama que é onde está o fogão e as chapas. E aí, depois de finalizado, esse alimento vai sair e entrar para o restaurante. Então, esse é o caminho. E percebam que o lixo que sai do restaurante, ele passa pelo bar e ele já entra por uma outra porta e ele passa próximo ao refeitório dos funcionários e sobe bem para o alto da imagem para uma outra saída onde ficam os latões ou os ambientes de lixo. Então vejam que o caminho que o alimento entra, ele segue um sentido para ser acondicionado, até entrar na cozinha, onde ele segue um outro sentido, até chegar no restaurante. E depois do consumo, o lixo segue um outro caminho, sem que corra esse risco de qualquer tipo aí de um alimento sujo infectar ou gerar alguma situação para um que esteja limpo. Depois eu peço que vocês olhem com mais rigor essa proposta de cozinha ideal, digamos assim. Né? Nem todas as cozinhas têm essa área de serviço tão grande. Nem todos os hotéis, eu mesmo já trabalhei em um hotel que o refeitório ficava na garagem, não ficava junto à cozinha. E a cozinha do restaurante ficava num terceiro andar. E os funcionários, quando iam fazer a refeição, eles tinham que subir por uma escada de serviço com o prato na mão e buscar na cozinha e voltar o seu prato. Então, algo assim
não pensado e não planejado. A bateria da cozinha, esse bloco principal, é a série de utensílios e equipamentos destinados à armazenagem, preparo e cocção. Bateria, na verdade, a totalidade, o bloco ficaria mais a parte do fogão. Muito se questiona de nacional, importado, compra antecipada ou não. Isso é escolha do cliente, do investidor. Nós temos produtos bons nacionais, internacionais. O ideal é saber o que se quer, que tipo de alimento, que tipo de serviço. Então, tudo começa com o chefe, porque há de se ter essa compatibilidade. Hoje se trabalha muito com inox, como foi dito, busca-se a praticidade, um manejo simples, então manuais em português facilitam. E eu chamo a atenção que esse manejo simples ele também vai ao encontro de que muitos dos mobiliários hoje têm rodinhas, se movimentam, e sempre para propiciar aí uma facilidade maior no serviço. E eu finalizo esse assunto da primeira etapa da cozinha com a apresentação de prateleiras com rodas, de balcões refrigerados com trabalho em cima, de aparelhos refrigeradores com inúmeras portas. E hoje já se trabalha até com portas de vidro para que o funcionário enxergue o que tem dentro da geladeira e abra a porta certa sem que se faça muitas abre e fecha, porque isso altera a temperatura interna e gasta, consome energia. Nós temos aqui balcões de pia, junto a torneiras, balcões de trabalho, balcões com ambiente já para disposição dos talheres, moedores, batedeiras, sempre nessa perspectiva industrial. As facas e utensílios, cada chefe de partida, cada chefe de estação vai ter o seu kit, né, de trabalho, e ele que vai preparar a sua mise en place, trabalhar durante o dia, no fim do dia, higienizar e cuidar do acondicionamento de suas facas, justamente para evitar aí acidentes. Batedeiras, moedores, fatiadores, na perspectiva industrial, panelas, caçarolas, panelas de pressão, sejam elétricas ou não, fogão industrial, chapa elétrica, chapa a gás. Esse é o bloco de cozinha que fica dentro da bateria, que é a soma de todos os utensílios. Forno industrial, fritadeira, forno combinado. Esse forno combinado é um forno que ele tanto assa, mas depois de pronto ele trabalha com vapor quente para manter a umidade do alimento que já está pronto, para manter a temperatura do que já está pronto, e é um carrinho que entra dentro do forno. Isso a gente vê bastante em padaria, possivelmente vocês já devem ter visto esse forno combinado. Aqui um carro refrigerado, com ambiente para condicionar o material em cima, tomate, azeitona, cebola, molhos. Então é muito comum quem faz pizza e sanduíche, esse tipo de equipamento. As prateleiras, o carro esqueleto, né, que auxilia muito, que eu vou finalizando, por exemplo, as sobremesas e vou colocando nessas prateleiras e levo isso para o ambiente refrigerado. Carrinhos tipo um gueridon do salão de restaurante, mas carrinhos de apoio para o trabalho. Carro tartaruga, um carro que você pode transportar coisas pesadas. Os buffets, né? Isso muitas vezes vai estar lá no salão, porque já são equipamentos de distribuição. Hoje os buffets vêm protegidos com esse vidro justamente porque quem está se servindo geralmente está conversando. Enquanto a gente conversa, partículas de saliva podem cair nos alimentos. E na área de lavagem, que está anexo ao salão do restaurante e à cozinha, nem sempre
se lava em pia, né? A gente chama muito na América de dishwasher, de lavador ou de plongeur em francês, mas são máquinas e que em caixas acrílicas você acondiciona os pratos sujos, ela corre uma esteira e ela passa por dentro da máquina onde agregado água quente, sabão, e ela já sai do outro lado limpa e você pega essa caixa de acrílico e encaixa numa estante. Essa caixa tem furinhos para o material escorrer. Então é um trabalho aí mais fácil, não tem a pessoa que lava um a um, mas nem todos os restaurantes têm esse grau